sou Ellen Campos. Essa aula integra uma série de comentários e diálogos, né, sobre o que seria conhecimento científico, a partir de qual local esse conhecimento científico ele é elaborado, onde a gente discutiu sobre como escolher uma dada realidade, né, para que a gente possa de fato construir um objeto de estudo, como olhar para esse objeto de estudo, né? Continuando esse diálogo, eu trouxe para a gente poder conversar a respeito do texto do professor, pesquisador, filósofo Eduardo Oliveira. A gente está aqui com o músico e pesquisador em etnomusicologia, Marcos Santos, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre essas questões. Então, ao longo de todas as nossas conversas, tem uma palavra, né, que permeia todas elas, que é a epistemologia. A epistemologia é esse lugar fundante, é onde acontece a produção de conhecimento. E a minha provocação principal, esse lugar primeiro de produção de conhecimento é nada mais também que o nosso corpo. A gente está falando de produção de conhecimento, né, na cultura, sobre os enlaces entre cultura, entre comunicação e, obviamente, que a gente se relaciona com a cultura, a gente se relaciona com todo o entorno a partir do nosso primeiro instrumento de comunicação, que é o nosso corpo. Então, vocês estão percebendo que vai ser uma conversa que rende pano para manga, porque epistemologia, a partir desse lugar do corpo, o corpo individual, mas também é um corpo que se une a outros corpos, né, dando forma a uma comunidade. E a gente pensar que comunidade é essa, claro, uma comunidade científica, uma comunidade política, por que não, né? E o texto de Eduardo Oliveira traz, eu acho que, pontos importantes para a gente começar a pensar sobre isso. Sim. Então, eu queria começar perguntando para você, Marcos. Epistemologia, eu posso pensar a partir desse texto de Eduardo como uma lente pela qual olho para o mundo, pela qual olho para uma realidade? Sem dúvida, sem dúvida. A epistemologia ela é um campo da filosofia, né, onde se estuda os processos de produção de conhecimento, né, os processos pelos quais o conhecimento ele ganha forma, ele ganha significado, né, perante um determinado campo, né, perante um determinado objetivo. E podemos sim pensar através dessa lente, é o que fazemos o tempo inteiro, na verdade, né? Se pensarmos que toda e qualquer coisa que tem significado nas nossas práticas, né, comunitárias ou individuais, elas foram criadas a partir de um conceito, a partir de um consenso, podemos sim pensar a epistemologia como esse lugar de construção. Essa lente, inclusive, que eu coloco, já determina, inclusive, para qual objeto eu vou olhar. Como é que você pensa sobre isso? Porque nas conversas anteriores eu questionei, né? Por que esse objeto e não outro? Por que eu quero estudar isso e não aquilo? Como é que você pensa isso, né? Das nossas escolhas? Então, isso está justamente atrelado às lentes com as quais a gente escolhe usar determinada coisa, ou as lentes as quais nos foram fornecidas no nosso processo de ensino e aprendizagem, né? Repertório, né? No nosso repertório, com certeza. E na medida em que a gente tem nesse repertório ferramentas limitadas, a gente vai tender a se repetir nessas ferramentas, uma vez que, na medida em que a gente busque a diversidade ou busque tangenciar esse objeto ou o que se pretende olhar de uma forma transversal, essas lentes não vão dar conta de enxergar isso de uma forma mais ampla. Tudo isso eu acho que leva a um outro ponto que também o próprio texto levanta, que esse conhecimento ele é parcial, ele não é um conhecimento neutro e muito menos que dê conta de uma totalidade. Como é que você poderia falar, né, sobre isso? Justamente, o Eduardo ele traz ali naquele texto, já de começo, uma interlocução, né? Ele traz uma crítica com a ideia de totalidade, com a ideia de universalismo. No começo do texto, o Eduardo ele busca questionar esse lugar da filosofia grega como esse olhar totalitário, esse olhar universalista, né? É um olhar que daria conta de todos os povos, de todas as pessoas dentro da humanidade, trazendo uma possibilidade de pensar o universalismo como uma falácia, né? Uma vez que tudo
começa a partir do corpo, ele traz essas experiências do corpo, essas experiências individuais para pensar a construção de conhecimento, né, através de partilha de signos, né, e partilha dos significados desses signos como forma condicionante para a construção de um saber que, embora seja coletivo, embora seja partilhado, ele tem um lugar individual bastante considerado. Portanto, a totalidade, dentro da perspectiva que ele traz do epistemologia da ancestralidade, ela não tem esse lugar hegemônico, né? Podemos dizer assim. Você fala da ancestralidade, mas foi a primeira vez que a gente tocou nessa palavra agora nessa conversa. Como é que a ancestralidade entra no que Eduardo Oliveira compreende como epistemologia? Então, ainda lá no texto ele vai trazer abordagens sobre ancestralidade de uma forma bastante folclórica, né? Ele traz referências, né, do Nina Rodrigues, do Arthur Ramos, do Edson Carneiro e de outros autores que tratam da ancestralidade a partir de um lugar bastante equivocado. Estereotipado? Estereotipado, exatamente. E lá ele advoga por um lugar de ancestralidade como construção, como uma esfera para se atingir o que ele chama de real, para se atingir o que ele chama de singularidade dentro das culturas ou dentro da cultura. Né? Antes de falar de ancestralidade, ele traz essa concepção de cultura como sendo construções coletivas, mas construções coletivas que têm singularidade, que têm códigos que são próprios dessas práticas, né? E esses códigos, por sua vez, ele entende como sendo não uma essência, mas como sendo o elemento real que faz que aquela cultura seja aquela cultura, né? Ele traz a referência dos estudos do Clifford Geertz para pensar, e o que é que ele traz como forma de acessar esse real? Justamente ele traz a razão, ele traz a memória, ele traz a subjetividade, mas sobretudo ele traz a ancestralidade nesse caso. Ele traz a ancestralidade como um lugar de acesso a esse real, a essa singularidade, trazendo como exemplo os candomblés da Bahia e outras práticas forjadas dentro do contexto da diáspora, né? A diáspora em si é o lugar onde essa ancestralidade ela é advogada como forma de se buscar esse real africano, não, volto a dizer, não um real no sentido de essencialismo, mas um real no sentido de singularidade, né? O que é singular, particularmente dos povos banto e dos povos iorubás, né? Dentro do nosso contexto de diáspora no Brasil. Ele advoga por esse lugar para se pensar conhecimentos produzidos dentro desta cosmologia, dentro dessa cosmogonia banto e iorubá, da qual a nossa diáspora é constituída, né? Ou seja, é uma singularidade falar de ancestralidade em qualquer parte que tenha acontecido a diáspora, porque foram muitas regiões onde essa diáspora aconteceu, essa diáspora africana, né? Mas eu acho que ele deixa claro que qual é a África que nos interessa enquanto brasileiros, né? Justo. Tem essa, digamos, uma singularidade dentro da singularidade, eu poderia dizer isso? Sem dúvida, ele trata sempre de forma cuidadosa a respeito da singularidade como sendo característica de cada cultura, e por isso mesmo ele vai expandir essa ideia de ancestralidade para todos os povos do mundo, mas nesse caso ele se atém ao continente africano, à diáspora africana e particularmente essa África que nos interessa, que é a África banto e a África iorubá, né, que aqui tiveram os nomes dos nagôs, né, dentro desse contexto. Então, há particularidades dentro dessas singularidades próprias dos povos bantos, dos povos iorubás, e ele advoga desse lugar, né, dessa perspectiva de compreender cultura, dessa perspectiva de compreender conhecimento, produção de conhecimento, para a ancestralidade, para a ancestralidade ser pensada como um lugar epistemológico, como um lugar de produção, de troca de conhecimento. E eu acho que essa percepção é extremamente significativa, porque ela vem com várias rupturas dentro do modo como tradicionalmente a gente pensa o que é conhecimento científico, né? Em primeiro lugar isso, como construir
esse conhecimento científico onde, em geral, tradicionalmente, se pensa uma dita neutralidade, onde, pelo contrário, quando a gente pensa nessa singularidade a partir da ancestralidade, a gente está vendo que o conhecimento, se ele está marcado por uma corporeidade, digamos assim, né? Esse corpo tem alguns marcadores sociais da diferença que o texto não traz exatamente assim, mas eu estou trazendo para a gente pensar até como exemplo. Esse corpo tem um marcador de gênero, de sexualidade, de raça, né? Tem várias questões que estão nos atravessando e que, obviamente, interferem no modo como a gente vai olhar para essa realidade. Né? Acho que tem a ver com isso também, quando a gente rompe com essa pretensa neutralidade, porque essa neutralidade nunca existiu, né? Ela não existe. Mas quando a gente se pretende ou se pronuncia enquanto neutro, eu acho que inclusive coloca a construção do conhecimento científico no lugar de irrefutável. É como se ele fosse uma verdade irrevogável, absoluta. E quando a gente rompe com essa ideia, a gente vai dizer sim, o conhecimento é uma perspectiva. Né? Agora, qual é essa perspectiva? É uma perspectiva que está, inclusive, atravessada por esses marcadores que compõem a minha subjetividade, que compõem a minha corporeidade. Acho que é por aí, né? Claro. É importante a gente ter consciência de que as nossas universidades, né, os nossos centros de ensino, eles são totalmente ocidentalizados. Né? Quando a gente fala ocidentalizado, a gente se refere a esse bloco imperialista lá da Europa, particularmente a Alemanha, a França, Inglaterra, a Itália também, de onde temos as grandes referências, né, de pensadores, de filósofos, né, incluindo aí os Estados Unidos posteriormente. Os nossos centros de ensino são totalmente permeados pelo pensamento, pelas ideias vindas destes lugares, né? Então acaba que a gente entra num ciclo de reprodução, num ciclo de debate, onde só falamos dessas mesmas pessoas, dessas mesmas formas de pensar o mundo, sendo que não necessariamente esses padrões servem para a gente pensar a nossa realidade. E o que o Eduardo traz no texto, dentre outros autores e autoras que já vêm trabalhando com essa perspectiva de filosofia da ancestralidade, de filosofia africana no Brasil, filosofia afrodiaspórica, é justamente advogar por um lugar pelo qual a gente tem visibilizado, um lugar onde a gente foi ensinado a não perceber como propício a construir conhecimento, como propício a resolver os nossos problemas. A gente tende sempre a olhar para esse norte, né, para esse, enfim, nortear, né, para esse lugar como sendo o centro de produção universal para resolver todos os problemas do mundo. Não só resolver problemas, mas sim como um modelo de vida, né? Mas sim como um modo de operar socialmente como sendo o adequado, como sendo o correto. Tem um trechinho que eu destaquei, que eu achei, aliás, tem vários textos que eu destaquei desse texto, mas tem um que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando agora, que é onde ele diz assim: os objetos do mundo, eles não são independentes do observador. E por que ele destaca isso? Mais adiante ele diz: os objetos, eles são fruto de linguagem. Porque cada vez que a gente escolhe um objeto de estudo, escolhe uma dada realidade, faz um recorte para observar, né, essa dada realidade, obviamente que a gente está nomeando, né? A gente está nomeia isso de objeto de estudo, ou seja, a gente valida essa realidade como digna de ser observada, de ser estudada, né? Traz isso pra gente como algo importante a ser estudado. E eu acho que tem outros fatores aí elencados a partir disso que a gente pode destacar, por exemplo, quais são as perguntas que eu vou lançar para pesquisar sobre esse objeto que eu escolhi. E eu acho que essa parte das perguntas, que para quem está começando o caminho, o percurso acadêmico, né, de amadurecimento intelectual, eu acho que esse é um momento bem desafiador, né? Sim. Quais são as minhas perguntas, né? Como é que eu construo a minha pesquisa? Então, eu construo a minha pesquisa primeiro escolhendo qual o recorte de realidade que eu vou olhar, escolhendo essa lente epistemológica para qual e como é que eu vou olhar para esse objeto, e a partir disso norteio a minha pesquisa a partir do meu problema de pesquisa. E o problema de pesquisa é: qual é a pergunta que eu quero responder?
Como é que você pensa? Porque eu acho que é um grande desafio, Sim. inclusive para quem já está mais tempo, ou já tem talvez até um percurso maior, né, intelectualmente e dentro da trajetória acadêmica. Mas para quem está começando, como é que você percebe isso? Como é que, inclusive, a filosofia da ancestralidade, a epistemologia da ancestralidade nos aponta algumas possibilidades de pensar esse problema norteador, né, da pesquisa? Não, sem dúvida. Para quem está nesse momento, né, ou de concluir o curso, ou elaboração de TCC, ou mestrado, ou doutorado, essas perguntas elas fazem parte do processo de produção de conhecimento. Né? Elas fazem parte desse jogo, né? Esse jogo de descoberta de questões, de problemas, literalmente. Eu julgo ser importante termos como parâmetro o que é que a gente quer dizer, o que é que você quer dizer com esse trabalho, né? O que é que você quer dizer, como você quer dizer, ou como você pode dizer, para quem você quer dizer. Né? O próprio Eduardo, dentro de um contexto mais de aula, que eu fui aluno dele, ele perguntava, quando você escolhe estudar determinada coisa, de um certo modo, por envolver escolha, você escolhe não estudar outras coisas. Sim, sim. Né? Então, obviamente, você está dando visibilidade a uma coisa e está ocultando outras, está deixando de dar visibilidade. Quando eu jogo luz para um lado, obviamente que faz sombra do faz outro, sombra né? do outro. Então, esse outro, nessa relação com o objeto escolhido, cria uma situação de contra quem você quer escrever, né? Contra quem você quer escrever. São várias as perguntas que podem ser lançadas dentro desse processo, e isso envolve muito bem a elaboração dessa estratégia, né? Como eu disse, o que é que você quer falar, como você quer falar, ou como você pode falar, para quem você quer falar. Né? Você quer falar para você mesmo? Você quer falar para acadêmicos? Você quer falar para a comunidade não acadêmica? Né? Como é que esse discurso pode ser construído? E, obviamente, vai envolver a seleção de lentes, né? Como a gente tem falado, a seleção de caminhos epistemológicos, metodológicos para que isso seja feito. E advogando pela essa epistemologia da ancestralidade, tudo que envolve o pensar, né, esse lugar como um lugar frutífero para a produção de conhecimento, é de extrema importância que a gente se atenha a essas possibilidades como uma ferramenta válida, como uma ferramenta poderosa, como uma ferramenta que dialoga muito mais com a nossa realidade de Salvador, particularmente. Sim. Da Bahia, do Brasil, né? E cabe que a gente se aprofunde nessas bases para que a gente construa, como é que eu posso dizer, construa possibilidades, né? Construa muito mais caminhos para que a academia seja menos ocidentalizada, podemos dizer, e dialogue com as culturas locais, né? com esses signos, com esses símbolos locais de uma forma muito mais contextualizada e respeitosa. E quando a gente fala disso, isso abrange diversos, não só objetos, mas diversos campos de conhecimento, né? Eu atuo basicamente no campo da comunicação, mas aí estou em diálogo com a música, estou em diálogo com outros campos, ou seja, construindo também, ou tentando construir um diálogo interdisciplinar, que eu acho que também é bem desafiador, mas eu acho que para a comunicação isso é extremamente importante, e os próprios fenômenos comunicativos nos impõem esse lugar e esse desafio de ser interdisciplinar, né? Então, é começar a pensar para além da caixinha. Sim. Né? Que eu acho que tem uma coisa também que a própria organização do conhecimento científico nos impõe, né? Você é da comunicação. Ok, mas como é que eu penso a comunicação, inclusive para destacar qual será meu objeto de estudo? Então, acho que são questões que não são resolvidas facilmente, são questões são desafios nossos enquanto pesquisadores e pesquisadoras. Mas eu queria só voltar um pouquinho, que eu acho que era algo que a gente poderia ter feito no começo,
mas vale a pena você falar um pouquinho sobre o autor do texto que a gente está trabalhando, que é o Eduardo Oliveira. Sim. Contextualizar, né, um pouquinho da própria trajetória dele, do percurso dele, porque isso move ele aqui em Salvador, porque ele atua aqui em Salvador, atua na Bahia, falar sobre essas questões. Então, o Eduardo Oliveira, ele é uma figura, ou melhor, eu o conheci através de um componente no doutorado. O Eduardo Oliveira, ele é professor na Faculdade de Educação e eu me inscrevi num componente lá no ano de 2016 e fui aluno dele e pude fazer parte desde então do grupo de pesquisa que é o Rede Africanidades. O Eduardo, ele é do Paraná, é natural do Paraná, foi professor aqui na UFRB, né, em Cachoeira, onde ele passou a desenvolver trabalhos relacionados à filosofia da ancestralidade, a partir de grupos de capoeira, a partir que ele é capoeirista também, a partir de grupos terreiros de candomblé. Posteriormente ele veio, assumiu como professor aqui da Universidade Federal da Bahia, né, na Faculdade de Educação, e tem expandido cada vez mais parcerias com grupos de estudos e pesquisa no Rio de Janeiro, São Paulo, no próprio Paraná, Minas Gerais, sempre com essa temática da filosofia da ancestralidade, da filosofia africana, filosofia da afrodiáspora, epistemologias negras, epistemologias desde a capoeira, epistemologias desde o candomblé, no intuito justamente de dar visibilidade e de traçar um debate epistemológico com essa ciência positivista, com essa forma de pensar e de construir conhecimento, cujas bases têm na tradição grega e romana o seu lugar, né? Então, o Eduardo Oliveira, ele é um pesquisador, professor que produz bastante, tem muito material dele na internet, livros dele já estão esgotados, né? Então há bastante reproduções que a professora Ellen pode, acredito, passar para quem tem interesse nessa temática. E ele tem, com o seu grupo de estudo, ganhado cada vez mais espaço dentro dos centros de discussão da epistemologia, da filosofia, não apenas, mas sim nos centros de estudos sociais, nos estudos a respeito de comunicação, estudos culturais, na música, que é o meu caso, que eu tenho trabalhado essa transversalidade. Uma vez que é sempre necessário a gente ter em mente que as coisas acontecem num fluxo contínuo, não é? Nada deve ser pensado em caixinhas, porque a nossa vida ela acontece no fluxo, né? Ao mesmo tempo você é mãe, você é filha, você é amiga, você é companheira, você é professora, você é aluna, tudo acontece de uma forma só. São os atravessamentos, né, que acontecem de forma fluida, literalmente. E é o que os estudos da epistemologia da ancestralidade vêm trazer, né? Vem trazer essa ideia de rede, essa ideia de teia, como sendo uma heterogeneidade de fios, mas dentro de uma unidade, que é a teia, né? Há essa diversidade de existências, mas tudo dentro de uma mesma confluência, que seria essa teia. Pensar a comunicação nesse caso é um exemplo bastante plausível, se vocês observarem que a comunicação, para que ela exista, ela precisa permear todas as esferas da sociedade, né? Sociológica, histórica, econômica, artística, enfim, para que haja um debate em torno desse todo, né? Então, a comunicação como um campo, ela de uma certa forma sintetiza o que a epistemologia da ancestralidade traz, né? Uma enquanto campo teórico e outra, no caso da comunicação, como um campo materializado, né? Como uma complementaridade de se compreender esse campo epistemológico. É isso. Bom, esse é um assunto que de fato é bastante instigante. A gente vai continuar dialogando com outros autores, com outras autoras que possam ampliar esse nosso repertório, ampliar e amadurecer, né, esse nosso repertório intelectual, e trazendo sempre essa provocação de
pensar esse conhecimento a partir de algo que tenha a singularidade nesse sentido trazido pelo autor Eduardo Oliveira, que nos faça pensar sobre qual é a cultura, né? Porque a cultura é esse lugar que atravessa a nossa subjetividade o tempo inteiro, atravessa e ajuda a conformar essa subjetividade. Então, como não olhar para ela? Sim. Já que ela, inclusive, atravessa a nossa lente de olhar para o mundo, de olhar para a realidade ao meu entorno. Então, as provocações serão sempre a partir desse lugar, pensando, inclusive, sobre os marcadores sociais da diferença, pensando sobre o nosso corpo enquanto comunicação, e que corpo é esse, que corpo individual é esse, que corpo que, quando se une com outros corpos, conforma uma comunidade, seja ela científica ou não, mas uma comunidade política, porque quando estamos juntos, acabamos, eu acho que é onde de fato faz sentido construir conhecimento, né? E pensar conhecimento para além dessa caixinha do conhecimento científico eurocentrado, né? Convido a vocês a continuarem acompanhando essas discussões nas próximas aulas que serão disponibilizadas aqui no canal. Até mais!